Questão 17. Um superatleta de salto em distância realiza seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo, fazendo um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é D. Esse alcance que eles perguntam é a distância horizontal atingida no salto durante o tempo de subida e o tempo de descida. Esse alcance D, lembrem, é percorrido em MRU. Aqui está a velocidade do salto, que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Esta velocidade do salto é de 10 metros por segundo. É para considerar seno e cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Lembrem que esse alcance horizontal D, percorrido em MRU, depende diretamente da velocidade Vx, que é a componente horizontal da velocidade de lançamento V. Agora, no lançamento oblíquo, no instante inicial, nós não temos apenas a componente horizontal Vx, mas também uma componente vertical Vy de velocidade. Para determinar este alcance D, nós vamos utilizar a expressão D igual a Vx vezes o tempo total. O tempo total é o tempo de subida somado ao tempo de descida. O tempo de subida e o tempo de descida têm que ser iguais, porque ele sobe e desce a mesma altura. Depois eu me preocupo com esse tempo total. Primeiro vou calcular a componente Vx de velocidade. Eu vou calcular aqui tanto a componente Vx quanto a componente Vy utilizando a matemática. Notem que aqui Vx é um cateto adjacente e Vy inicial é um cateto oposto. Percebam que Vx é V, a hipotenusa vezes o cosseno de 45 graus, ou seja, Vx é 10 vezes raiz de 2 sobre 2, o que resulta em 5 raiz de 2 metros por segundo. Essa componente Vy inicial é Vy inicial V vezes o seno de 45 graus, cateto oposto, hipotenusa vezes o seno. Notem que Vy inicial vai ser 10 vezes raiz de 2 sobre 2, Vy inicial e Vx, claro, tem o mesmo valor quando o ângulo é de 45 graus. Vy inicial é 5 raiz de 2 metros por segundo. Temos já a velocidade Vx do salto. Isso vai influenciar diretamente no alcance horizontal. O que nos falta é determinar o tempo de subida e o tempo de descida, que são iguais. O tempo de subida depende diretamente da velocidade inicial em y. Para esse tempo de subida, vou usar o mQL, onde a subida tem gravidade menos 10 e a velocidade final em y na subida é igual a zero. Lembrem que na altura máxima nós temos o Vy igual a zero. Utilizando a expressão Vy final igual a Vy inicial mais g vezes t, conhecendo o Vy inicial e o final na altura máxima sendo igual a zero, nós calculamos o tempo de subida. Portanto, 0 é igual a 5 raiz de 2, que é a velocidade inicial em y, menos 10 vezes t. Gravidade menos 10 na nossa convenção para uso em fórmulas do mQL. Este tempo de subida resulta em 5 raiz de 2 sobre 10, ou seja, igual a raiz de 2 sobre 2 segundos. Notem que se o tempo de subida e o tempo de descida são iguais, o tempo total é 2 vezes aquele tempo. O tempo total, portanto, é a raiz de 2 sobre 2 na subida, mais raiz de 2 sobre 2 na descida, ou seja, raiz de 2 segundos. Agora, com esse tempo total, eu coloco lá na equação do alcance horizontal, onde eu já conheço a velocidade Vx, que é 5 raiz de 2, e agora com esse tempo total, raiz de 2 segundos, resulta em um alcance horizontal, 5 raiz de 2, Vx, vezes raiz de 2, que é o tempo total, subida mais descida, ou seja, 10 metros, o que nos dá resposta da alternativa da letra E.